Leitura da Bíblia em um ano. Dia 12. Hoje leremos Gênesis 24, Salmo 12 e Evangelho de Mateus, capítulos 19 e 20. Gênesis 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhes Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou para fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço d'água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, será a que designastes para ser esposa do teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me diga. Haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor, e disse: bendito seja o Senhor,
Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras na mão de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, porque estais aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize. Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: O Senhor, em cuja presença ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar a água, e aqui eu disser: Dá-me um pouco da água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem és filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhes pus o pendente do nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Isso procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestido, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e à sua mãe. Depois
Comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permiti que eu volte a meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-las pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhes disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Bir-lahai quando habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Salmo 12. Auxílio contra a falsidade. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candeeiro de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher,
não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que eles lhes impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiro. Capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém estes receberam 1 denário cada um.
Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-te grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo.